Olá, que bom nós estarmos aqui novamente, né? Já faz um tempinho que eu não aparecia. Mas, bem recente, eu gravei um vídeo para outra plataforma, onde eu sintetizei em poucos segundos uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Mas o formato de vídeos curtos desta plataforma, ela impõe certos desafios. Em alguns casos, faz até com que a mensagem não seja tão esclarecedora quanto a gente planeja, tá? E talvez por isso, uma das pessoas que me assistiu lá no outro vídeo apontou uma dúvida sobre o assunto que eu abordei lá, tá? Então, para trazer mais luz ao assunto, eu decidi gravar este vídeo. Um vídeo mais longo e aqui no YouTube. Pois aqui eu tenho o espaço necessário para mergulhar nos detalhes. Então, puxa a tua cadeira e pega a água, pois vamos analisar a oração mais famosa do cristianismo, o Pai Nosso. E para que a análise fique mais aprofundada, nós vamos colocar lado a lado 3 testemunhas textuais, tá? O texto tradicional da nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, o fragmento primitivo do grego koiné e o registro do livro de Mórmon. Observe que a Sagrada Oração, se comparada nos 3 registros, ela tem significantes diferenças. Mas, ao isolar as discrepâncias, nós vamos descobrir que as palavras omitidas e as acrescentadas, dependendo do texto, não são frutos do acaso. Elas revelam a própria natureza da revelação e a realidade da presença física de Cristo. Essa precisão teológica, ela se manifesta claramente quando analisamos os detalhes textuais. A primeira grande discrepância que salta aos olhos do exegeta diz respeito ao tempo e à soberania de Deus. Na Bíblia e também no texto do grego koiné, nós lemos: venha o teu reino. Esta é uma clara tensão escatológica. Sabemos que os discípulos na Judéia viviam sob o jugo de Roma. O reino era uma promessa futura, uma semente plantada que ainda iria florescer. No entanto, quando abrimos o livro de Mórmon em 3º Nef, no capítulo 13, percebemos que essa frase foi omitida por Jesus. Por quê? É simples. Na perspectiva teológica da restauração, a resposta é sublime. No novo mundo, o rei já havia vindo. O Cristo ressurreto, glorificado, com as marcas dos cravos nas mãos, estava fisicamente presente no meio do povo. O reino não era uma expectativa para o amanhã, era uma realidade palpável naquele exato momento. Não se pede a vinda daquele que já se estabeleceu diante dos olhos. A segunda linha de ruptura textual nos leva ao bloco do consumo e da subsistência. Tanto a Bíblia quanto o grego koiné mantêm o pedido: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. No grego, a palavra utilizada é epionzon, se referindo ao pão necessário para a sustentação imediata. Mais uma vez, o livro de Mórmon omite essa petição. O texto salta diretamente da submissão à vontade divina para o perdão das dívidas. Para ficar claro, é necessário que nós, quando estudantes das Escrituras, entendamos o cenário. Naquele momento, Jesus estava proferindo o sermão do templo.
Ele havia acabado de ministrar aos nefitas, provendo o sacramento de forma milagrosa, e estava instruindo seus discípulos escolhidos a abandonarem as preocupações temporais. Quando omitiu da oração o pão físico, o Salvador estava elevando o padrão da oração para uma esfera celestial. A intenção é lembrar àqueles que possuem o convênio que as necessidades da carne são secundárias quando estamos imersos na providência do Espírito. E por fim, olhemos para o encerramento da oração. É aqui que o fragmento do grego koiné nos desafia. A Bíblia traz aquela doxologia majestosa. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. O livro de Mórmon corrobora essa aclamação de poder, mas o manuscrito koiné se cala. A oração cessa de forma abrupta logo após o perdão dos devedores. Não faz menção ao livramento do mal ou à glória eterna. Qual a explicação para isso? A história textual nos mostra que o grego koiné registrou a essência crua da reconciliação humana com Deus, o acerto de dívidas. A doxologia final que usamos na Bíblia, como falamos na outra plataforma, foi, na verdade, um acréscimo litúrgico muito posterior, inserido pelas primeiras comunidades cristãs para o culto público. Aí tu me diz, se é assim, por que o livro de Mórmon mantém essa aclamação de glória, mesmo ela não constando nos manuscritos gregos mais antigos? Parece polêmico para ti, né? Mas a resposta é que o livro de Mórmon não é uma tradução de manuscritos defeituosos da Terra Santa. Ele é o registro de um ser ressurreto que detém todo o poder nos céus e na terra. Ao encerrar a oração, invocando o reino, o poder e a glória, o Salvador sela o seu sermão com a autoridade máxima do sacerdócio eterno. E bem aqui, nesse ponto, alguém pode perguntar, e então, Cesóstrio, o que essas discrepâncias nos ensinam? E eu te respondo. Elas nos ensinam que o Senhor não opera por meio de repetições automáticas ou de fórmulas estáticas. A palavra de Deus é viva e se adapta ao nível de intimidade e maturidade espiritual de seus filhos. A história textual nos mostra que o grego koiné registrou a essência crua da reconciliação humana com Deus, o acerto de dívidas. A doxologia final que usamos na Bíblia, como falamos na outra plataforma, foi, na verdade, um acréscimo litúrgico muito posterior, inserido pelas primeiras comunidades cristãs para o culto público. Aí tu me diz, se é assim, por que o livro de Mórmon mantém essa aclamação de glória, mesmo ela não constando nos manuscritos gregos mais antigos? Parece polêmico para ti, né? Mas a resposta é que o livro de Mórmon não é uma tradução de manuscritos defeituosos da Terra Santa. Ele é o registro de um ser ressurreto que detém todo o poder nos céus e na terra. Ao encerrar a oração, invocando o reino, o poder e a glória, o Salvador sela o seu sermão com a autoridade máxima do sacerdócio eterno. E bem aqui, nesse ponto, alguém pode perguntar, e então, Cesóstrio, o que essas discrepâncias nos ensinam?
E eu te respondo. Elas nos ensinam que o Senhor não opera por meio de repetições automáticas ou de fórmulas estáticas. A palavra de Deus é viva e se adapta ao nível de intimidade e maturidade espiritual de seus filhos. Para a multidão cansada na Galileia, ele ofereceu a promessa do reino futuro e o consolo do pão diário. Para os santos reunidos em abundância no templo do novo mundo, ele ofereceu a si mesmo o rei presente, o pão da vida e a manifestação real do seu poder e da sua glória. Eu espero que essa análise ela traga clareza ao nosso entendimento. E eu oro para que possamos, em nossos corações, deixar de apenas repetir palavras mecânicas e passar a viver a realidade da presença do Cristo em nossas vidas. Até o próximo vídeo.